E aí, olá pra você! Cara, essa semana estreou a série da Ahsoka, então estamos oficialmente em tempos de Star Wars, e hoje pra essa lista aqui a gente vai falar dos 5 Jedi mais poderosos na Força. Mas antes de ir pra vinheta e começar de verdade, eu preciso fazer uma pequena confissão aqui. Na verdade, esse título é meio que um clickbait, porque eu não vou levar em consideração os Jedi mais poderosos no nível de poder mesmo, tipo, quem, nossa, é mais porradeiro, quem consegue segurar a nave, etc. Eu resolvi trazer para essa lista aqui algo um pouco mais profundo, então vai ser levado em consideração quem são os Jedi que têm uma ligação espiritual mais forte ou até interessante, né? Porque isso aqui é uma lista opinativa, não tem essa de mais forte, menos forte. Mas então é isso, os Jedi que a gente vai falar aqui são Jedi que tiveram grandes feitos com a Força ou têm uma ligação espiritual muito interessante ou diferente dos outros. Bora soltar a vinheta então e decolar para essa lista porque a gente tem uma galera muito legal para falar hoje. Pois muito bem, então, puxando a nossa lista de grandes Jedi, em quinto lugar nós temos Kanan Jarrus. O Kanan é um cavaleiro Jedi apresentado em Star Wars Rebels, e lá a gente acompanha ele e vê que grande parte da vida dele como cavaleiro Jedi foi vivida ali durante o período imperial. Então o arco dele é construído nessa fase, né, nesse período de busca pela liberdade e de caça aos Jedi. Mas o Kanan vem de um treinamento mais tradicional, porque ele pegou ali a fase pré-Ordem 66, ele era um padawan em meio ao Templo Jedi em Coruscant. E é muito interessante ver em Star Wars Rebels como ele adapta isso pro aprendiz dele, né, o Ezra. Em meio a esse cenário caótico, né, o Ezra, assim como o Luke, tem um treinamento mais de guerrilha, improvisado. Até porque o Kanan parou de ser treinado pelos Jedi quando ele ainda era um padawan. Mas por que ele tá nessa lista aqui? Eu coloco o Kanan como um grande Jedi, um Jedi que tem uma ligação muito forte com a Força, muito por conta dos feitos dele nas últimas temporadas de Rebels, né? Se você não assistiu a animação, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, tá? Então pula pra essa minutagem do vídeo, caso você não queira tomar. Que em determinado momento o Kanan perde a visão e ele tem que aprender a se localizar, a enxergar o mundo através da força, bem como o personagem de Rogue One também, mas no caso o Kanan é um Jedi propriamente. E porque ele tem uma ligação muito forte também com o Bendu. O Bendu, que é uma entidade da força, né? Nós temos dentro do cânone de Star Wars, ali do universo Star Wars, várias representações e entidades mitológicas que compõem essa grande mitologia da força. Como em Clone Wars, né? Que a gente tem aquela tríade do pai, do filho e da filha, que representam os três, né? O equilíbrio da força, o lado sombrio e o lado luminoso. E o Bendu é uma entidade que representa, personifica, né, esse equilíbrio da força. Ele é uma figura meio oráculo ali, né, um grande sábio, ele serve de conselheiro ali pro Kanan durante a série. E ele tem muito forte essa questão do equilíbrio, ele não toma lado em nenhum conflito e para ele, enfim, a força é esse equilíbrio, esse ponto em comum entre caos e calmaria, enfim. E durante Star Wars Rebels a gente vê o Kanan construindo uma amizade, uma ligação muito forte com o Bendu. Grande parte do entendimento da força, né, a partir daquele ponto em Star Wars Rebels, e o que, enfim, guia ele, inclusive, para isso que eu acabei de comentar, é a relação que ele tem com o Bendu. E o Kanan, enfim, se você já assistiu Rebels, você sabe, mas se você ainda não assistiu, vá assistir, principalmente se você quer ter uma experiência mais rica com a série da Ahsoka. Tem um desfecho de arco ali, enfim, fenomenal, e a própria trajetória dele ali, cara, coloca ele pra mim num pedestal de grande Jedi. E aí, pra quarta posição, ainda oriundo de Star Wars Rebels, nós temos Ezra Bridger. O Ezra, como eu já comentei, era um discípulo, um padawan do Kanan. Mas por que eu coloquei ele nessa posição aqui, na frente até do mestre dele? Como eu já falei, inclusive, o Ezra é um Jedi que foi treinado, né? Começou a se desenvolver em meio ao período imperial, fazendo parte de uma célula rebelde. Então ele não vem desse caminho mais tradicional da Ordem Jedi. E nem teve um ambiente muito propício e calmo pra, enfim, se tornar um. Mas ele é um personagem, tem estabelecido ali que ele é um cara, né, poderoso, um cara que tem uma ligação forte com a força, até por isso ele aprende muito rápido, ele se desenvolve muito rápido como um Jedi, mas o mais especial aqui é que o Ezra tem essa ligação forte com a força, mais do que esse poder, né, essa habilidade, enfim, de usar a força ali fisicamente, porque a gente está acostumado a imaginar alguém que é poderoso, ele tem essa ligação espiritual, que é o centro do que eu quero trazer aqui para essa lista. A prova disso, inclusive, é que durante Star Wars Rebels ele começa usando um sabre de luz azul, mas a partir da metade da série a gente já vê o Ezra usando um sabre verde. E isso tem um significado, uma vez que os sabres azul remetem a Jedi, guerreiros da força, que têm uma habilidade, um foco maior no combate, na defesa, na proteção do seu grupo, de si mesmo. Enfim, a cor da lâmina azul, ela traz esse significado de combatente.
Já a cor verde simboliza uma ligação espiritual com a força. Os Jedi que têm a lâmina verde, cujo cristal Kyber, né, que é o coração do sabre de luz, ficou com a coloração verde depois que ele foi construído, significa que aqueles Jedi têm uma sintonia muito maior com a força cósmica, se eu não me engano. A força, enfim, tem uma mitologia muito rica em Star Wars só sobre a força. A gente tem o conceito da força física e da força cósmica. Força viva, aliás. Força física não. Força viva e força cósmica. A força consiste de duas partes. Os seres vivos geram a força viva, que por sua vez abastece o manancial, que é a força cósmica. E quem tem o sabre verde geralmente são os Jedi que têm esse trabalho mais espiritual. São os Jedi que têm uma conexão maior, têm um entendimento maior da parte espiritual, da parte cósmica da força. E eu acho que essa transição do Ezra simboliza muito bem essa sintonia que ele tem, né? Ele também é um personagem que tem uma ligação forte com animais, né? E geralmente esses personagens ali que são domadores de animais, são amigos dos animais, eles sempre trazem essa carga, né, mais espiritual, mais mística pra coisa. E eu acho que a velocidade com que o Ezra passa pra esse ponto e o ponto de maturação que ele tá no final da série é digno de trazer ele aqui pro quarto lugar de Jedi mais relevantes. E falando em Jedi relevante, pro número 3 a gente tem um cavaleiro que é tão relevante pro universo de Star Wars e pros seus integrantes ali. O cara que trouxe simplesmente o Anakin Skywalker, o escolhido, o cara da profecia, pra Ordem Jedi. Mas não é só por isso que o Qui-Gon é relevante, porque ele tá nessa posição da lista. O principal motivo pra eu ter colocado ele aqui é que o Qui-Gon é mais um cavaleiro que tem uma conexão extremamente profunda com o lado místico da Força. O cara não só encontrou o escolhido da profecia, como também foi o primeiro a desenvolver a técnica de fantasmas da força, que é uma maneira brusca aí de explicar o processo no qual, quando um Jedi morre, na verdade não só um Jedi, né, um usuário da força que tem essa harmonia, tem essa paz de espírito, essa sintonia com a força, consegue se tornar um com ela e se manifestar fisicamente ali através da força viva. Tem um arco de Clone Wars ali com o Mestre Yoda só pra explicar essa parte, então pode ser que eu esteja cometendo algum equívoco aqui entre força cósmica e força viva, mas basicamente tem esses estágios, né, e o Qui-Gon foi responsável por passar por esse processo e passar ele adiante, inclusive. Pra vocês terem uma noção de importância, o Qui-Gon foi quem ensinou o Mestre Yoda, como eu falei, nesse arco aí da animação Clone Wars, a treinar essa técnica. Bem como o Obi-Wan depois, inclusive avisado pelo Mestre Yoda, né, quando ele fala que, enfim, o Obi-Wan tem que ir lá encontrar o mestre dele. É isso, além de um Jedi extremamente poderoso e habilidoso, ele tem um entendimento e uma harmonia muito forte com a mitologia, com, enfim, a própria força. Em segundo lugar, eu trouxe uma polêmica. Não pelo personagem que eu escolhi, porque eu acho que grande parte da comunidade de Star Wars pode concordar comigo, mas pelo ponto que eu vou levantar, e eu vou defender esse ponto até chegar o meu dia de se tornar um com a força. Em segundo lugar, eu vou colocar o Luke Skywalker, porque além de ser o grande ou um dos grandes protagonistas dessa saga, e ser um Jedi extremamente poderoso, tanto quanto seu pai, o Anakin, né, na força em si, o Luke, cara, é um Jedi extremamente forte, enfim, apelão, ele não é só poder, ele também traz esse lado filosófico, essa harmonia. Inclusive, ele passa por essa mesma transição de coloração de sabre que o Ezra, né? Tudo bem que o primeiro sabre que ele usa não era o sabre dele, sim o sabre do Anakin, né, do pai dele, que já era azul. Mas uma vez que o Luke faz o próprio sabre de luz ali no Retorno do Jedi, ele também tem a lâmina verde e tem todo esse significado aí que eu comentei. Mas enfim, a maior demonstração de domínio, de nível de poder, de conexão com a força do Luke pra mim, tá no episódio 8, Os Últimos Jedi. Porque no episódio 8 a gente encontra um Luke que fez muita gente torcer o nariz, né? Um mestre caído, já acabado e desacreditado. Ele viu por mais de uma vez o lado sombrio consumir aqueles de quem ele se importava. Então pra mim faz muito sentido que o Luke perca a sua própria fé com a força, fazendo ele chegar no ponto de se esconder dela. Essa pra mim é a maior demonstração de poder do Luke, tá? No episódio 8 a gente vê que ele conseguiu esconder o espírito dele, ele conseguiu esconder o ser dele da força, enfim. É quando a gente tem aquela cena de treinamento entre ele e a Rey, e a Rey fala que não consegue ver ele, não consegue sentir ele, e ela saca, né? Ela fala, caraca, você se escondeu da força. E no final a gente tem aquela cena, aquele confronto entre ele e o Kylo Ren, que, cara, conceitualmente ali, falando de poder com a força, já é
incrível, ele faz uma projeção astral dele mesmo, anos-luz de distância, fora que essa cena tem um significado, cara, tem uma filosofia muito forte por trás, assim, Os Últimos Jedi pode não ser perfeito, eu não acho que ele seja necessariamente perfeito, mas pra mim é um grande filme, é um dos grandes episódios de Star Wars, e é graças a esse ponto ali da vida do Luke ali que eu acredito que ele seja um dos maiores Jedis, usuários da força que já existiu na mitologia de Star Wars. Mas mesmo assim, em primeiro lugar, a gente tem uma pessoa que conseguiu viver e atingir todos os objetivos que basicamente tinham pra atingir nesse quesito. Até porque ele teve muito tempo pra isso, né? Tô falando, obviamente, do Mestre Yoda. E, cara, o legal do Mestre Yoda aqui é que ele traz esses dois pontos, né? Ele é um personagem extremamente apelão, o Jedi, o usuário da força mais apelão que tem, fora os grandes mestres Sith. Mas ele também, cara, é um mestre mais sábio, que mais entende a força em si, que mais entende a vontade da força, e tem essa conexão, tem essa harmonia que a gente tá comentando aqui. O mais interessante é ver esse desenvolvimento, como por exemplo em Clone Wars, com esse arco que eu comentei, que ele encontra o Qui-Gon, e ali também que ele encontra as sacerdotisas da força, que são, ou é, né, porque meio que todas são uma só, mais uma das entidades da mitologia, que trazem nas suas múltiplas facetas representação de sentimentos, de emoções que uma vez ali unificadas e harmonizadas, enfim, representam, categorizam o equilíbrio, o domínio da força. E o mais interessante desse arco, inclusive, o que me faz trazer o Yoda para essa posição da categoria mais do que o nível de poder dele, é a trajetória e a transformação espiritual que o Yoda tem durante esse tempo. Porque em Clone Wars a gente vê que a Ordem Jedi, enfim, foi transformada, foi enganada por toda a tensão política das guerras clônicas, e os mestres Jedi foram se tornando ali mais militares, generais e políticos até, do que realmente esses cavaleiros filosóficos da paz e da harmonia. E a gente vê que até mesmo o mestre Yoda, que era o mais sábio dos sábios, acaba sendo de certa forma corrompido por essa tensão. Ele também se deixa levar por essa generalização, enfim, essa tensão de todos serem generais e não consegue ver a real ameaça chegando e se aproveitando das brechas da profecia, inclusive, em torno do Anakin. Mas é depois dessa missão aí, dessa side quest espiritual que o Yoda tem, né, nos planetas, depois do encontro com as sacerdotisas, ele sai dali o Mestre Yoda que a gente conhece no Império Contra-Ataca. O Yoda chega, inclusive, a enfrentar e vencer o lado sombrio dele. Durante esse arco, né, ele passa por diversas provações ali das sacerdotisas, e uma delas é literalmente lutar contra o seu lado sombrio, uma personificação desse lado dele. E ali a gente tem toda uma filosofia de que o lado sombrio também faz parte dele, mas ele não vai deixar ele tomar conta do todo, né? Que os Jedi, a gente precisa aprender a conviver com o lado sombrio, com o lado luminoso, enfim, com todas as múltiplas facetas que fazem parte de um ser e estabelecer esse equilíbrio. Então, nessa ocasião, o Yoda domina o lado sombrio dele, o que é um feito gigante, porque a gente tá vendo ali um Cavaleiro Jedi, um usuário da força, se livrar de qualquer amarra, ali, domar o seu lado mais tenebroso e temível, e ele passa por essa prova e chega no nível de definitivamente ser o grande mestre que ele é. Parte de mim, você. Sim. Mais poder sobre mim, você não tem. Mas aí, pra você, quem são os Jedi mais poderosos, quem são os Jedi mais bem trabalhados ou mais interessantes na mitologia de Star Wars? Tem gente que ficou de fora dessa lista aqui, mas podia estar, por exemplo, Ahsoka. Por que a Ahsoka eu não coloquei aqui? Porque a Ahsoka tem um dos conceitos, assim, uma das filosofias que eu mais gosto em Star Wars, ela é a minha personagem favorita, inclusive, que não tem esse apego com a instituição e com a filosofia enviesada dos Jedi. Mas isso é papo pra outro vídeo, então vou te convidar a vir aqui nos comentários e falar quem você acha que faltou nessa lista ou como seria a sua lista de Jedi ou, enfim, personagens Star Wars mais poderosos ou mais interessantes de todos. Não deixa de se inscrever no canal também para receber as próximas novidades, e aqui embaixo a gente tem o botão do Valeu Demais, onde você pode contribuir com uma gorjeta de um valor aí da sua escolha e ajudar a gente a produzir conteúdos de cada vez mais qualidade. Eu vou ficando por aqui, vamos acompanhar os próximos capítulos aí dessa saga e torcer para que Star Wars continue decolando como merece. Um grande abraço, valeu, a gente se vê numa próxima.